Olá, amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina, você é muito bem-vindo hoje aqui, 10 de outubro de 2020. Estamos iniciando uma nova semana de estudo, o título é A Lei como Professor. Sim, de hoje até a próxima sexta-feira, eu e você vamos meditar em temas diversos que têm identidade com esse título, A Lei como Professor. Eu agradeço porque você está aqui comigo, nesse canal de estudo da Bíblia, e antes de seguirmos, eu convido você para orarmos. Oramos, Senhor Deus, ao teu trono de graça, agradecidos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra e confiados no envio do Espírito Santo para que a nossa mente seja iluminada na direção de entendermos o que a palavra quer nos dizer. Perdoa os nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém. A lei como professor. O verso para meditar, para a introdução, ele está no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 5. É um verso muito conhecido, inclusive citado por Jesus no capítulo 22 do livro de Mateus, no Novo Testamento. Não é? Eu começo, antes da leitura do texto bíblico, com o seguinte comentário. Ao advertir os Gálatas contra o legalismo, Paulo escreveu: se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei, não é? Ele está aqui acreditando que nós seríamos justificados pela lei se por um acaso alguma lei pudesse ser escrita e conceder vida a alguém. Por quê? Porque Paulo está dizendo, olha, a vida não vem da lei. A vida vem de Jesus Cristo. A vida vem da justificação pela fé. Vem pela entrega das nossas escolhas e soberania ao senhorio de Jesus Cristo, porque cremos que o sacrifício dele na cruz do Calvário, imaculado, perfeito, é suficiente para nos livrar da penalidade dos nossos pecados. Deus o Pai vê da mesma maneira. Portanto, justifica todo aquele que se aproxima dele por intermédio do Filho. O comentário segue dizendo assim: evidentemente, se alguma lei pudesse dar a vida, seria a lei de Deus, não dos homens. Contudo, o argumento de Paulo é que para nós, pecadores, nem mesmo a lei de Deus pode dar a vida. Por quê? Porque é pelo comentário que estamos tecendo aqui com você. A lei não foi criada com esse propósito de salvar ninguém. A lei, na verdade, ela tem vários propósitos, menos de nos salvar. Ela faz parte do projeto da salvação, sim, porque ela aponta para o pecador o seu erro, o seu pecado. Mas não é porque ela tem essa autoridade, essa clareza e esse objetivo, além de outros, que a lei adquire poder ou capacidade de salvar qualquer ser humano. Ao contrário, se isso fosse possível, a cruz do Calvário seria completamente desnecessária. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado, está em Gálatas 3:22, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Ou seja, Deus prometeu no Jardim do Éden para Adão e Eva que mandaria a solução do problema. A solução do problema chega há mais ou menos 2.000 anos atrás, ou, se você preferir, há 4.000 anos depois da criação do Éden, na figura do Filho de Deus, Jesus Cristo, nascendo homem nessa terra, vivendo, sendo tentado em todas as coisas, em nada ele caiu, e por isso o seu sacrifício é aceito por Deus como suficiente para salvar toda a humanidade que nele crê. As pessoas não vão ser levadas para o céu contra a sua vontade. É disso que nós estamos falando. Ao recebermos a graça de Jesus, você precisa exercitar juízo, consciência e dizer a Deus, sim, que você aceita o desafio de mudar de estilo de vida nessa terra de pecado para se preparar para uma vida sem pecado por toda uma eternidade. No entanto, se a lei não pode conceder vida aos pecadores, qual é o propósito dela, além de nos mostrar nossa necessidade de graça? Então a lei teria apenas uma função negativa? Outra pergunta. Existindo somente para nos mostrar nossos pecados? O que você acha sobre isso? Essa semana vamos estudar isso. Mas a lei não tem só a finalidade de mostrar os nossos erros, nossos pecados. A lei também existe para nos indicar o caminho da vida, que é encontrada somente em Jesus Cristo. É disso também que se trata a verdadeira educação,
conduzindo-nos a uma vida de graça, de fé e de obediência a Cristo. Veja, de alguma maneira, as pessoas estão preocupadas em saber para o que a lei não serve. A lei não serve para salvar. Mas não estão preocupadas em saber o lado positivo da lei, para o que ela, na verdade, foi criada, qual é a sua finalidade. Por que eu e você temos dificuldade de admitir que a lei, embora a nossa natureza pecaminosa dela se ofenda, nós temos dificuldade de admitir que ela foi criada pelo mesmo Deus do amor que criou a graça para a salvação de toda a humanidade através do sangue de Jesus Cristo. Será que a lei criada pelo Deus maravilhoso que eu e você conhecemos, ela é tão desnecessária e tão ofensiva assim? O que você pensa sobre isso? Embora a lei não nos salve, veremos o que ela ainda nos ensina sobre fé, graça e o amor de Deus pela humanidade caída. Sim, eu e você vamos estudar a semana sobre a lei e aprender o que ela aponta sobre graça e sobre o caráter de Deus. Vamos na Bíblia, em Deuteronômio 6, no verso 5, e aqui tem um texto muito clássico sobre esse assunto, que diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro grande mandamento repetido e proferido pela boca de Jesus Cristo quando foi questionado sobre a lei. Ele disse, olha, a lei se divide em duas partes. A primeira parte é essa aqui, que eu me reporto à Bíblia que vocês têm na mão, dizia Jesus, em outras palavras, para os seus ouvintes, e ele repetiu esse verso aqui, de Deuteronômio 6, verso 5, eu vou repetir para você novamente. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Está aqui. O comentário bíblico a respeito disso, sabe o que ensina? Escutem bem isso aqui. É muito curioso, especialmente para aqueles que não são os nossos irmãos na fé adventistas do sétimo dia e que, em algumas situações, nos veem como pessoas que baseiam a sua fé apenas e exclusivamente na lei de Deus, o que não é verdade. Não é isso? Aqui está escrito assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Jesus se referiu a este versículo em Deuteronômio como o grande primeiro mandamento. Em seguida citou Levíticos 19, 18, onde está escrito a segunda parte da lei moral: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Seguindo, ele disse: desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Jesus está dizendo aqui que para a lei ser compreendida, ser vivida de forma ideal, ela depende desses dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Veja que em momento nenhum Jesus Cristo despreza, desvincula, diminui ou anula a lei de Deus. A lei moral, os 10 mandamentos. Segue o texto dizendo: Cristo, portanto, entendia que a base das Escrituras são os princípios de amar a Deus e os seres humanos. Algo ainda mais fundamental que os 10 mandamentos, que são os princípios derivados desses dois tipos de amor. Veja bem, Jesus Cristo está colocando amor a Deus e amor ao próximo acima da essência dos ensinos que os 10 mandamentos podem dar. Ainda assim, não há aqui desprezo, muito pelo contrário, pela lei de Deus. Jesus diz que esta lei moral embasa o amor a Deus e embasa o amor ao próximo. Seguindo o texto, diz assim: o fato de o amor ser a base não deveria nos surpreender, pois a Bíblia expressa o caráter de Deus, que é o amor. E aí você pode ler lá em 1 João 4, verso 8, que diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sim, em todo o tempo, o Senhor Deus nos amou primeiro. O comentário que o autor deixa para nós na lição, no dia de hoje, diz assim: a lei tem um problema de relações públicas. Eu achei isso aqui interessante. Isso é lamentável, pois a lei e o Deus que a deu têm muito a nos ensinar. E aqui fez uma observação muito curiosa. Os cristãos ficam confusos a respeito de como a lei atua na vida por causa da ênfase paulina de não sermos salvos pela lei, e sim pela graça.
E esse tipo de declaração de Paulo, não é? Que nos ensina a ser salvos pela fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça de Deus, o presente de Deus para a humanidade, é a pessoa de Jesus Cristo. E o texto segue dizendo, mas dispensar a lei apenas porque ela não funciona em um aspecto seria como jogar fora a sua torradeira em casa porque ela não aspira direito o chão. Ou seja, a lei não tem essa função que muitas vezes nós cobramos que ela tenha. Ou entendemos que algumas pessoas querem que ela tenha. A lei não foi dada à humanidade para salvar ninguém, mas foi dada para mostrar o caminho da salvação. O caminho da salvação é a pessoa de Jesus Cristo, crucificado, ressurreto, assunto aos céus, imaculado e, portanto, perfeito e justo intercessor pela humanidade e justificador daqueles que creem nele. Eu e você. Segue o texto. Parece que as pessoas se contentaram em simplesmente saber o que a lei não serve e esquecem de ver o que a lei pode produzir. Mas aqueles que têm um relacionamento com Deus devidamente fundamentado na aliança não têm motivos para sofrer de ansiedade ou aversão à lei. Ser capaz ou não de dizer como Davi, quanto eu amo a tua lei. Que declaração fez o rei Davi aqui, não é? Lá em Salmo 119. É um bom teste para saber se temos relacionamento sensível, saudável com Deus e a lei. Será que eu e você temos coragem de pronunciar essa frase? Quanto eu amo a tua lei, Senhor, como ela é importante para mim, como ela é uma lei de amor, como ela é justa, santa e boa, como ela me traz paz. Será que nós temos condição de dizer isso da lei de Deus? É a pergunta do autor da lição para nós. Se a pessoa protestar com e quanto ao amor, a graça ou Jesus, ela pode se surpreender. A lei mais importante de todas, a elite de todas as leis, é a lei do amor. E aí a gente voltaria a comentar aqui sobre Deuteronômio 6, 5 e também Levítico 19, verso 18. Né? O primeiro trecho, amarás a Deus acima de todas as coisas, e a segunda, amarás o próximo como a ti mesmo. Se alguém tem problemas com a lei, também discordaria da lei do amor? Portanto, é seguro dizer que há suficiente apoio do rei Davi e do rei Jesus para que consideremos a lei um instrutor para essa vida e não um obstáculo, não um problema. É mesmo isso o assunto dessa semana. Entendemos que a lei de Deus ela é justa, santa e boa, ela é imutável. Entender que o Senhor Deus não autorizou nenhum ser humano a alterar a sua lei aqui na terra. Essa lei é o resumo do caráter de Deus e da mesma forma que Deus é eterno, imutável e inalterável pela vontade humana, a sua lei também respeita estas características, estas facetas na sua construção. Vou encerrando o estudo bíblico de hoje, muito agradecido porque você esteve aqui, obviamente te convidando a você que ainda não é inscrito no canal Lições da Bíblia Davi Santos, para você ir até lá, fazer a sua inscrição, marcar o sininho, curtir o vídeo se você gostou, obviamente, não curta o vídeo se você não gostou, curta se você gostou, seja sincero com você mesmo, não é isso? Se você gostou, curta, porque você vai ajudar esse canal a crescer e seguir no serviço de evangelismo para pessoas como eu e como você, que tem o desejo de aprender mais sobre Deus. Tá certo? É isso aí. Compartilhe o quanto você quiser esse vídeo com as pessoas da sua lista de contatos. E, antes da bênção, eu lembro a você. Se você gostou desse vídeo, pessoas que você conhece poderão gostar também. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.